Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Thiago. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um caso da manutenção ou da falta dela em um case de impermeabilização. Tá certo? Então, mais ou menos em meados de 2018, eu fui acionado relativo a uma impermeabilização que a minha empresa fez em uma residência em 2011, tá? Era uma laje exposta, toda essa residência não tem telhado, é uma laje exposta. E essa laje foi impermeabilizada com membrana acrílica sem cimento. E isso em 2011. E em meados de 2018, o cliente reclamou que em um ponto da casa ele estava tendo alguma infiltração. Aí ele chegou a mandar essas fotos aqui, alguns pontinhos no teto, onde você tinha algumas bolhas e até algumas trincas visíveis quanto à impermeabilização, que ele reclamava que algumas chuvas somente nesse ponto da residência infiltrava um pouco. Detalhe, a impermeabilização foi entregue em 2011 e ele veio falar com a gente em 2018, tá? Aí analisando o caso, né, eu percebi que justamente surgiu uma trinca em uma junção de duas paredes. Somente uma região aqui surgiu uma fissura, uma trinca visível, né? E aí, indo até o local, analisando a impermeabilização exposta, né? Era visível do lado de cima que você tinha nesse ponto uma fissura visível, que era tanto visível pelo ponto superior da laje, tanto pelo ponto nas outras fotos que nós vemos na parte de baixo, tá certo? Por essa fissurinha aqui, quando você em caso de muita chuva, acontecer de percolar água. Como nós dissemos, né? Essa impermeabilização foi entregue para ele em 2011 e ficou de todo esse período de 2011 e 2018 sem apresentar problema algum. O mais interessante que eu sempre bato na tecla quanto às condições pré-impermeabilização, ela entregue, quando você entrega ela ao cliente, muito dificilmente o aplicador ou o especificador de impermeabilização ele sabe o que vai acontecer quando ele entrega. Ele não sabe que tipo de interferência isso aí vai ter, qual o grau de inspeção e de manutenção que isso aí veio sofrendo durante todo esse tempo. Então essas fotos que vocês estão vendo aqui foi justamente durante a aplicação da impermeabilização, isso em 2011. Observe como que era a disposição dessas lajes aqui, lajes totalmente limpas, não você tinha quase interferência nenhuma, a não ser algumas tubulações aqui, tubulações de passagem, tudo ok para você aplicar membranas acrílicas sem cimento. Tá? Nesse caso foi usado membrana acrílica sem cimento, com estruturação e em alguns pontos até autoestruturada. Então aqui ela está sendo aplicada em julho de 2011, né? E ela foi entregue, ok, sem problema nenhum. Quando nós voltamos lá em 2018 para avaliar as condições que estavam essa laje, parte dela tinha sido colocado seixo e a parte onde tinha problema aqui era justamente nessa parte aqui onde o cliente colocou muitos interferentes, tubulações, né, que não deixam clearance nenhum para você fazer qualquer inspeção ou manutenção, boiler. Olha essa situação aqui, como que tá isso aqui, como que estava isso aqui em 2018, tubulação para cima, para baixo, placa solar, ou seja, não tem como você fazer uma inspeção ou manutenção nem que você quisesse, né? Todos esses dispositivos aqui foram instalados de maneira irregular e interferente. Observe essa tubulação aqui, ela está encostando na impermeabilização exposta. Vou continuar aqui mais umas fotinhas, ó. Percebe que realmente tem muita tubulação. Descer mais um pouco aqui. E aí, o que foi feito? Analisamos qual região
que precisava ser feito essa interferência, né? A região crítica era justamente a região onde tinha aquele boiler. Logicamente que nós oferecemos, além do reparo naquela região, uma limpeza e uma manutenção preventiva em todas as outras áreas, tá certo? Que foi o escopo que nós passamos aqui para ele, a área onde nós temos que fazer esse reparo, tá? E uma coisa muito importante, foi deixado ao cliente que todo o reposicionamento ou rearranjo das tubulações teria que ser por conta dele, porque aquelas tubulações não eram para estar ali, né? O orçamento nosso inicial é bem claro que não pode haver interferência ou tubulação, qualquer tipo de objeto que não permita a inspeção ou a manutenção futura. O cliente entendeu isso daí, ele entrou em contato com quem instalou o boiler e as partes das placas solares. Isso aí foi rearranjado. Aqui eu passei para ele o processo que ia ser feito, né? Ia ser limpado, ia ser, aqui nós temos aqui a implementação antiga e aqui o processo da implementação nova, das novas camadas que iriam ser aplicadas. Os produtos que nós utilizamos, um reforço estrutural, impermeabilizante acrílico. E aí partimos sim para fazer os procedimentos. Antes de que nós pudéssemos entrar lá, o instalador do boiler e que fez a tubulação e que colocou os painéis solares, ele retirou esses painéis e fez um rearranjo completo do boiler para que isso também facilitasse manutenções futuras, e deixou muito pouco, deixou a área razoavelmente limpa para que nós pudéssemos fazer o serviço de manutenção lá. Então primeiro foi feito lavagem, tá? Um hidrojateamento de toda a área. Podem ver que algumas tubulações não puderam sair, ou elas estavam muito rentes ao solo, né, em locais bem interferentes, né? Por isso que nós optamos por fazer esse reparo através do airless, tá? Inclusive a máquina de airless que aplica a impermeabilização é a mesma que faz essa limpeza aqui, basta você trocar a pressão e trocar o bico. Após sido feita essa limpeza, alguns pontos críticos, nós usamos o estruturante de TNT gramatura 180 para principalmente tratar aquela trinca, aquela fissura que o cliente reclamava que entrava água. Então, alguns pontos de microfissuras que ainda não estavam apresentando vazamento, mas que você percebia que a primeira camada da impregnação já estava desgastada. Foi usado estruturante manual, principalmente naquele ponto que o cliente estava reclamando. Aqui está a estruturação inicialmente aplicada após ter sido limpa essa laje. Alguns outros pontos onde foi usado o estruturante aqui. Aqui também alguns outros pontos onde foi estruturado manualmente. Alguns pontos aqui. Aqui também alguns, inclusive próximo à tubulação, alguns concentradores de tensão. Foram refeitos todas as vedações aqui com poliuretano. E foi reaplicado as demãos de impermeabilizante acrílico sem cimento, do mesmo tipo que estava lá já, tá? Foi aplicado com airless, vocês podem ver aqui, aplicado com airless. Como você não tinha como retirar essa tubulação, a tubulação também acabou recebendo uma camada de impermeabilizante em cima dela, e também ajuda até a proteger, né? Nós avisamos de novo que era ideal que aqueles objetos interferentes não fossem colocados de volta lá. E aí aqui você vê como que está o rearranjo aqui do boiler. Alguns locais ainda bastante interferentes, ou seja, locais que ainda podem causar uma certa dificuldade em inspeção e manutenção futura, devido à falta de compatibilidade que o
que o instalador desse sistema aqui teve, ele não pensou em manutenção e inspeções futuras, né? Eu estou até alertando aqui que não era ideal que ficasse desse jeito aqui, só que alguma coisa ele conseguiu tirar, tudo não. Aqui o processo já quase finalizado do impermeabilizante reaplicado. Aqui mais algumas fotos, né? Fazendo alguns detalhes aqui dessa parte que fica exposta aqui em cima. Aqui quase finalizado também. E aqui a visão geral. E infelizmente, devido a esse arranjo não ideal aqui, não tem como você tirar isso aqui, não tem como o instalador, o ideal seria que ele retirasse tudo, que ele rearranjasse. Ele conseguiu rearranjar as placas, ele conseguiu erguer esse boiler aqui, alguma tubulação ele conseguiu rearranjar, e nós conseguimos fazer o tratamento principalmente nessa parte aqui, que é onde ela estava, você tinha aquelas trincas e fissuras que nós vimos lá no começo, tá? Então aqui foi reaplicado 2,3 kg por metro quadrado de impermeabilizante acrílico em toda essa área aqui. Essa área, como nós vimos aqui, ainda está daquele mesmo jeito, né? Desde 2011 não sofreu inspeção e manutenção nenhuma. Após isso, foi feito teste de estanqueidade em toda a área, colocado uma lâmina de água, onde voltaram-se as placas de aquecimento aqui, foram tampados os ralos, né, para fazer o teste de estanqueidade nessas três áreas aqui. Vamos ver as placas de volta aqui, o boiler, as tubulações ainda bastante interferentes, as placas também em uma posição que você não vai conseguir também fazer uma nova inspeção. Teste de água aqui, alguns detalhes, como retiramos a água. E assim a gente termina essa análise rápida aqui. Eu quero deixar claro aí para vocês o quão importante é justamente, vamos voltar aqui no começo, né? O quão importante é justamente você deixar uma área livre. Isso é gritante para impermeabilizações expostas ou que são passíveis de manutenção. O quão importante é você ter um bom projeto de todos esses sistemas que você instala sobre ela, terem espaço para ver inspeção, terem espaço para ver manutenção. Porque o que acontece, né? Nessa situação que foi colocado em cima dessa impermeabilização pronta aqui, certamente qualquer pequena inspeção, pequena manutenção que o cliente tenha que fazer aqui, vai gerar um transtorno muito grande para ele. Ele sempre vai achar que é falha do serviço ou do produto de impermeabilização. Não é. Esse sistema aqui ficou exposto basicamente aí por 7 anos até apresentar problemas, 7 anos sem manutenção nenhuma, 7 anos com grande tráfego aqui, derrubando ferramenta, arrastando ferramenta, tubulações que não deveriam passar, que estão passando aqui, água quente caindo em cima. E mesmo assim esse sistema suportou 7 anos até apresentar um primeiro problema, que como vocês viram em cima lá, não foi um problema de falha do próprio impermeabilizante, mas foi um problema de um pequeno recalque estruturalzinho que deu essa fissurinha em cima e embaixo, e aí naquele ponto começou a vazar água. Mas mesmo assim você vê que a situação que o cliente ou que o instalador desse sistema aqui colocou sobre a impermeabilização é crítica. Então, na próxima vez que o cliente tiver que fazer qualquer inspeção, qualquer manutenção, ele vai ter que tirar e rearranjar isso aqui de novo, tá? É um caso típico onde não houve integração nenhuma desse sistema aqui com a implementação já pronta. E isso infelizmente, isso é muito comum, né? Isso é muito comum
e o cliente sempre acaba achando que é um problema do produto ou do aplicador de impermeabilização, e não é. Tá? É um problema justamente uma falta de projeto inicial de impermeabilização e projeto inicial do próprio sistemas da edificação que não estão compatibilizados com a inspeção e a manutenção que tem que haver. Esse sistema aqui, ele é projetado para haver inspeção e haver manutenções periódicas, tá certo? Vocês imaginam, esse sistema ainda ele é passível de manutenção. Se fosse uma manta asfáltica, que mexe com talvez o mesmo problema, você teria que retirar tudo isso aqui, retirar as camadas de proteção, chegar na manta, tentar fazer o reparo dessa manta ou trocar a porção dela e voltar tudo. Então, é um sistema que ele tem a vantagem de poder passar pela manutenção, só que essa vantagem ela tem que ser óbvia, né? O sistema tem que estar pronto para você conseguir inspecionar de maneira fácil e conseguir fazer manutenção de maneira fácil, né? Todos esses interferentes aqui devem ser evitados ao máximo e infelizmente isso é muito comum você entregar um sistema de impermeabilização exposto e você não vê o que acontece depois, você entrega ele, o cliente vai usar, depois o cliente reclama quando você volta lá, aconteceu coisas que não são de responsabilidade do aplicador ou do especificador, porque logicamente não foi passado para nós que haveria toda essa instalação, que ela seria feita dessa maneira aqui. E isso é muito importante, pessoal. Você tem que deixar muito claro para o cliente, por isso que eu sempre falo. Impermeabilização depende, ela é uma ciência conjunta com a própria edificação. Se você não conseguir compatibilizar todos esses sistemas aqui, você pode ter problema sério na hora de você fazer qualquer tipo de manutenção, inspeção ou qualquer reparo minúsculo que seja. Imagine algum reparo que tem que ser feito embaixo dessa placa aqui. Primeiro que não vai nem se perceber esse problema, né? E segundo que qual a dificuldade que você vai ter para fazer esse reparo aqui? É muito grande. Então, pessoal, sempre se esforçar para fazer uma integração completa da impermeabilização com o sistema da edificação, certo? Uma integração completa para que toda impermeabilização tenha a manutenção facilitada, que não é esse caso aqui. Tá? Esse caso aqui vocês viram um transtorno, o que teve que ser feito, retirar sistemas aí auxiliares para poder ser feita essa impermeabilização. Então, muito importante, sempre exijam a compatibilidade do seu sistema impermeabilizante, qualquer ele que seja, com os sistemas auxiliares, os sistemas posteriores, porque isso causa muito problema, isso causa muito retrabalho, isso causa muita insatisfação do próprio cliente, do próprio usuário, achando que tem um problema aqui na impermeabilização em si, e não é. É um problema que foi causado por terceiros, por serviços posteriores e por intervenções, interferências posteriores à impermeabilização. Por isso que você tem que ficar sempre atento, tá, em especificar o melhor sistema. Sistemas que são passíveis de manutenção ou sistemas que não são tão passíveis de manutenção assim. Então fiquem sempre atentos, qualquer coisa, estou à disposição aí. Um grande abraço.